Então, pessoal, olha só o que disse aqui o senhor Gabriel Galípolo, que é o diretor de política monetária do Banco Central, o capitão óbvio, né, que parece aqui o padre Fábio de Mello da economia, né? Ele lembra um pouco o Fábio de Mello, né, não apenas na aparência, em outros aspectos também provavelmente, né, mas olha o que ele disse: inflação no Brasil está mais persistente do que se imaginava. Quem diria, né? Realmente um cara muito perspicaz, um sujeito com um conhecimento, um tino econômico desse realmente está no lugar certo, porque o cara é uma sumidade em matéria econômica, percebendo aquilo que ninguém havia percebido antes, né? Percebendo aquilo que a dona de casa sabe há meses, há anos aqui no Brasil, a dona de casa que faz compras no supermercado, né? Mas aqui ele não apenas, nessa notícia do Globo aqui, o Gabriel Galípolo não apenas fala essas obviedades aí, essas coisas que todo mundo já sabia, mas ele dá a sua explicação, os motivos que ele acredita serem os reais para causar esse cenário. Vamos dar uma analisada então nisso que ele falou, nessas declarações prestadas aqui pelo senhor Gabriel Galípolo, o diretor lá do Banco Central, recentemente aí participando de um evento lá em São Paulo. Antes disso, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante, dessa forma pode ter certeza disso, né? Então, olha só o que ele falou de forma mais específica, né? A citação ipsis literis aqui do senhor Gabriel Galípolo nesse tal evento aí. É uma inflação ainda mais persistente do que se imaginava inicialmente, mais resiliente. Novamente aqui o senhor capitão óbvio entrando em ação. Porque aqui, conforme pontuou o pessoal do Globo, o IPCA acumulado de 12 meses está em 4,61, a previsão do mercado e da equipe econômica do próprio governo é que essa taxa de inflação termine o ano em 5%, então está bem acima do que havia sido projetado como meta pelo próprio Banco Central. Então são números assim que não são exatamente animadores. Não é terrível, o Brasil já esteve pior do que isso, é óbvio, mas indica um movimento que não é exatamente um bom movimento, né? Daí ele diz que essa realidade da inflação persistente é realidade mesmo, uma verdade, especialmente quando olhamos para alguns indicadores, como serviços subjacentes, desconsiderando choques temporários nos preços, e outras questões que costumamos olhar com mais atenção. O mercado de trabalho também se mostra mais resiliente, nas palavras dele aqui. Já falei sobre a empregabilidade aqui no Brasil em vídeos mais recentes aqui do meu canal. Agora, nas palavras dele aqui, temos fatores globais que estariam justificando essa escalada de preços, por exemplo, os efeitos ainda da pandemia e da guerra da Ucrânia. Ok, temos sempre que concordar nesse ponto aqui, a questão da pandemia, todo mundo ficou naquela palhaçada de economia, a gente vê depois, né, saúde em primeiro lugar. O depois chegou muito rápido e continua aí, e agora esse pessoal que bradou aos quatro ventos esse mantra parece ter se esquecido dessas palavras, porque agora ficam questionando a questão econômica de forma generalizada, se esquecendo do que causou isso em um primeiro momento, né? Aqui no Brasil e em outros países também. E a guerra da Ucrânia, que ainda continua tendo seus problemas, principalmente para países como o Brasil, que apostaram pesado na Rússia nessa guerra aí, o Brasil dependendo do diesel russo e tudo mais, e agora estão no mato sem cachorro, tendo problemas em relação a isso. O Brasil também tem a questão dos fertilizantes e tudo mais, né? E então fatores externos estariam impactando a questão da inflação, o fato dela ser tão resiliente aqui no Brasil. Nas palavras do senhor Gabriel Galípolo, que é importante frisar, importante lembrar, é a primeira indicação do governo Lula para os cargos de diretoria do Banco Central. Existe ali uma série de cargos que são escalonados ao longo dos anos, a eleição para esses cargos vai variando ao longo dos anos, de forma que um presidente apenas não é capaz de indicar todos de uma vez. Isso é feito ao longo do tempo, né? Então, o primeiro cargo a ser ocupado por um indicado do governo Lula lá no Banco Central, lá no board, na diretoria do Banco Central, foi justamente o Gabriel Galípolo, que o pessoal já trata como o principal nome, o nome mais cotado para assumir a presidência desse Banco Central aí, lá em 2025, em janeiro, que é quando o Lula
pode indicar o seu nome para ocupar essa vaga, ocupar esse cargo aí. Isso explica também por que o pessoal do O Globo, dessa mídia esquerdista brasileira, essa extrema imprensa brasileira, por que esse pessoal insiste tanto em dar voz para o Gabriel Galípolo e não para o próprio Campos Neto, que é o presidente do Banco Central. Eles ficam tratando de vários assuntos, de vários temas, dando publicidade para o Galípolo, querendo pintar o cara já como a melhor alternativa para o Banco Central. Tudo bem que ele é diretor de política monetária, né? Então ele de fato tem supostamente a prerrogativa de tratar sobre esse tema aí, mas a verdade é que o Campos Neto é a palavra final em matéria de política monetária no Brasil como presidente do Banco Central, né? Então, de fato aqui ele acredita que a resiliência da inflação brasileira, da taxa de inflação aqui no país, não é uma idiosincrasia, né, uma particularidade brasileira, mas é um processo em outras economias, né? Econômicas colocaram aqui, imagino que seja economias. É um processo bastante singular, nas palavras dele, e o Brasil se apresenta bem posicionado, seja porque a inflação vem se comportando, né? Então, de fato, outros países estão com problemas inflacionários também, por conta da questão generalizada da pandemia, do contexto da guerra que ele citou e da impressão desenfreada de dinheiro por todo o lado. E isso é o que realmente caracteriza a inflação. Não é o aumento de preços, não é o aumento aí de determinados setores, o custo em determinados setores, nem nada disso. É o aumento da base monetária. O governo imprimindo mais dinheiro e injetando esse dinheiro na economia. Então, de fato, todos os governos ao redor do mundo têm feito isso, alguns, como o governo da Argentina, por exemplo, num ritmo maior, mais elevado, porém o Brasil não fica para trás nessa história aí, também tem tido aumento na sua base monetária. O resultado disso, o resultado prático, são preços mais altos lá no final da cadeia produtiva para o consumidor final e durante todo o decorrer dessa cadeia também. Agora, por que é importante tratar desse tema e por que ele tem espaço aqui na grande mídia para falar desse assunto? Porque o grande foco do governo Lula não é a taxa de inflação. O Lula já deixou claro que o Brasil pode viver bem com uma inflação de 2 dígitos. Ele falou isso literalmente, palavra por palavra. Então, o controle da inflação não está nos planos, não está no radar do governo Lula. Se isso está sendo feito hoje, se uma meta de inflação está sendo perseguida no Brasil hoje, é porque não é o Gabriel Galípolo, por exemplo, que é o presidente do Banco Central, não é um lulista que está lá fazendo isso, é o Campos Neto que foi indicado pelo governo anterior. Então, de fato, existe um objetivo real, claro, que está sendo perseguido pelo Banco Central de manter a taxa de inflação sob controle. O que os governos fazem para controlar a inflação do país? Manipulam a taxa de juros, né? Eles têm uma meta de inflação, ou seja, essa meta precisa ser atingida e é positiva, digamos assim, tem uma inflação, um valor crescente, né? Se tiver aí, por exemplo, uma inflação zero, não tiver inflação nenhuma no país, eles consideram isso ruim, sabe-se lá por quê, né? Mas a meta da inflação atualmente no Brasil é 3,75, se eu não me engano, no acumulado de 12 meses. Então, se a inflação está um pouco mais baixa, o Banco Central tende a afrouxar a taxa de juros para incentivar o aumento dos preços aí. Se a inflação está mais alta do que a meta, então o Banco Central tende a aumentar a taxa de juros para reduzir o consumo e fazer também com que os preços, de forma geral, tenham o seu valor reduzido no mercado. E é basicamente assim que o Banco Central manipula a taxa de juros para conseguir os seus resultados em relação à taxa de inflação, para tentar atingir o centro da meta da inflação que é colocado, né? Então, de fato, atualmente, o Banco Central está no movimento de redução da taxa de juros, que permaneceu alta durante muito tempo. O mercado já está se posicionando nesse sentido, porém o grande entrave a esse movimento de redução da taxa Selic é a inflação persistente, que o senhor Gabriel Galípolo aqui citou. Então, realmente, a inflação não está diminuindo, não está se aproximando daquilo que o Banco Central queria, que são os 3,75% ali. O governo já está projetando 5%, então realmente as coisas aí estão saindo um pouco de controle. E aí como você diminui a taxa de juros com uma inflação que se mantém firme num determinado patamar? Tudo bem, ela não está disparando, não está subindo muito, mas ela não está diminuindo também. E aí, se você começar progressivamente a diminuir
a taxa de juros, você não vai acabar elevando esse patamar da inflação, fugindo muito da meta estabelecida? Esse é o grande dilema atualmente. O Banco Central quer sim dar uma afrouxada na taxa de juros, que, conforme eu falei, permaneceu alta durante muito tempo, porém ele não quer tirar o olho da inflação. O que fazer nesse caso? Como atingir o cenário aí desejado pelo Lula de uma taxa de juros baixa para fazer aquele voo da galinha que ele sempre faz, com uma inflação persistente aqui? Você traz a público, traz para a grande mídia, o senhor capitão óbvio Gabriel Galípolo para tratar desse tema aí e apontar fatores externos ao Brasil para justificar a inflação persistente. Ou seja, não é a taxa de juros, não é porque a taxa está diminuindo, não é porque o governo brasileiro é uma porcaria, não é por causa disso. São fatores externos. Ou seja, podemos continuar diminuindo a taxa de juros, que isso não vai prejudicar a meta da inflação que o Banco Central tem que perseguir. Agora imagina se ele fosse o presidente do Banco Central, em que patamar nós estaríamos agora, né? Mas o que você achou dessa história de forma geral? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.